o Nordeste como agente de reconstrução do Brasil. Hoje, o Nordeste fervilha de dinamismo empreendedor e cultural. Mas há um paradoxo. Há 60 anos, desde a época de Celso Furtado, falta projeto ao Nordeste. O vazio de projeto tem sido preenchido por duas ilusões. Uma ilusão é o pobrismo. Ajudar os pobres por transferências são necessárias, mas não podem substituir uma estratégia produtivista includente que transforme de maneira profunda e duradoura a realidade social e econômica do Nordeste. A outra ilusão é o São Paulismo, o fascínio com o paradigma industrial estabelecido no Sudeste, sobretudo em São Paulo, em meados do século passado. Grandes obras, grandes empresas, refinarias e siderurgias no litoral em regime de enclave, sem mudar nada em volta. Hoje, o Cerrado nordestino, o sul do Maranhão e do Piauí, o oeste da Bahia, estão entre as regiões que mais crescem no Brasil. Mas é como se fizessem parte do Brasil central. Metade dos nordestinos mora no sertão. E o sertão é 80% do território nordestino. Proponho pensar o Nordeste a partir do sertão, em vez de pensá-lo como historicamente foi pensado a partir do litoral. 4 grandes eixos de um projeto vanguardista e produtivista no Nordeste. Primeiro, na indústria e nos serviços acoplados à indústria. Eu vi com meus olhos, no interior de Pernambuco, na área de Toritama, na indústria têxtil e de confecções, um turbilhão de empresas de todas as escalas, algumas arcaicas, outras modernas, como se fosse um mostruário de todas as formas de produção industrial que evoluíram nos últimos 3 séculos no Ocidente. Temos de organizar e de soerguer aquela energia amorfa e desassistida. Organizar uma coordenação estratégica descentralizada, uma parceria entre os governos e os empreendedores emergentes, e entre os empreendedores a concorrência cooperativa, quer dizer, concorrem uns contra os outros, mas ao mesmo tempo fazem mutirão de certos recursos para ganhar economias de escala. E os governos ajudam a organizar o acesso ao crédito, à tecnologia, aos conhecimentos avançados e aos mercados, para pouco a pouco subir a escada da agregação de valor. O segundo eixo tem a ver com a agricultura irrigada. Lá, o problema mais importante não é a condução física da água, ao contrário do que imaginamos. Ter a água fisicamente é indispensável, mas a experiência mundial mostra que o problema básico da agricultura institucional irrigada é institucional. Organizar as relações entre os entes federados, entre os agentes públicos e os privados, e entre os privados, por meio da concorrência cooperativa, para aproveitar a água
e diversificar lavouras perenes de alto valor agregado. E juntar a essa agregação de valor a industrialização dos produtos agrícolas. Na agricultura de sequeiro, outra vertente da agricultura nordestina, podemos partir da comercialização dos produtos. E a partir da organização da comercialização, andar para trás na capacitação qualitativa da produção e dos produtores. O terceiro eixo é a formação dos recursos humanos necessários. Portanto, a transformação da educação no Nordeste. O Nordeste já é exemplo de inovação educacional no Brasil. Mas agora tem que dar um segundo passo que mostrará rumo para o país. Não basta ter profissionalismo e meritocracia na administração da rede escolar. É preciso substituir o enciclopedismo raso e dogmático que pauta a educação brasileira por um ensino analítico e capacitador. E o melhor lugar para começar é o Nordeste, porque o Nordeste precisa desesperadamente de um choque de ciência e de tecnologia. Primeiro passo pode ser aproveitar os institutos federais de tecnologia que já exercem um efeito tremendo no Nordeste. Desdobrar aquele experimento para formar, burilar a inventividade tecnológica popular que existe no Nordeste. Eu vi, por exemplo, em Picos, no interior do Piauí, extraordinárias invenções de máquinas na indústria do mel de abelha por gente que tinha apenas formação de escola média. E a partir desse primeiro passo, começar a transformar as outras escolas médias e depois todo o ensino básico. O quarto eixo é repensar e reorganizar a política social no Nordeste, para fazer uma distinção que falta. É uma distinção entre dois destinatários da política social. Um destinatário é o pobre, muitas vezes, por exemplo, a mulher, a mãe solteira, em famílias desestruturadas, nas periferias das cidades, trabalhando no mercado informal em biscates e tentando cuidar dos filhos. Essa pessoa, tipicamente, não está ainda em condições de aproveitar os projetos de capacitação. Tem que ser agasalhada dentro de uma estrutura comunitária para chegar ao ponto em que pode ser capacitada para o mercado de trabalho num grau maior. E para isso organizar, por analogia aos agentes comunitários de saúde que já trabalham no Nordeste, um quadro de agentes sociais que coordenem o acesso a todos os serviços sociais, municipais, estaduais e federais, em cada lugar no Nordeste. E que venham ajudar esse pobre, essa mãe solteira, a encontrar o caminho. O segundo destinatário é o batalhador, o trabalhador que trabalha desesperadamente em 2 ou 3 empregos,
tem os olhos vidrados no exemplo dos pequenos empreendedores emergentes e já abraçou, embora ainda pobre, a cultura da autoajuda e iniciativa. Esse sim pode ser capacitado. E todo o debate que nós temos no Brasil sobre a chamada porta de saída na política social é confuso, porque deixa de fazer essa distinção fundamental. E o lugar mais importante para fazê-la é o Nordeste. Agora, quem é que vai fazer tudo isso que eu descrevi nesses 4 eixos? Precisa de um instrumento institucional. Tem uma proposta. A SUDENE deve ser reconfigurada como o agente da cooperação federativa vertical dos estados e municípios nordestinos com o governo central. E os governos da região, atuando por meio do consórcio do Nordeste, deve organizar 4 secretarias e agências que tratem dos 4 eixos que descrevi: a política industrial, a agrícola, a educacional e a social. Mais importante do que a cooperação vertical é a horizontal. O próprio Nordeste propondo e construindo o seu projeto. Neste período de 60 anos de malogro e de vazio de projeto a que eu me referi no início, o Nordeste nunca teve uma entidade que construísse o seu próprio projeto. Todas as instituições que tratam da política nordestina são federais. A SUDENE, a CODEVASP, o DENOX, o Banco do Nordeste. O Nordeste vive sob intervenção permanente, sob tutela federal. Chegou o momento de derrubar essa tutela. O Nordeste se rebelar e, se rebelando, falar pelo Brasil.